Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer essa maquiagem. É uma maquiagem totalmente puxada pro tom de marrom e dourado. Eu me inspirei um pouco nessa imagem da Ellie, dá pra ver. E aqui tá dizendo um pouco que o tom de marrom agora é o coringa da vez. Tem essa maquiagem que eu acabei de mostrar. E aqui tá dizendo um pouquinho sobre alguns tipos de sombra, alguns truques. É muito legal, tem bastante coisa interessante. Então hoje eu vou fazer uma maquiagem um pouco inspirada naquela. Espero que vocês gostem. E se você quiser aprender a fazer a maquiagem, é só continuar assistindo. Eu vou começar aplicando o corretivo logo abaixo da minha sobrancelha, no canto interno, porque ele vai dar uma clareada e vai agir também como um primer. E eu vou estar usando um pincel de corretivo. Eu vou pegar pouquinho produto. Eu vou estar aplicando no canto interno e logo abaixo da sobrancelha. Eu não vou estar aplicando na pálpebra móvel, porque eu vou estar usando uma sombra em creme. Eu acho que não há necessidade. Eu vou estar utilizando uma sombra marrom escuro da Natura. A cor dela é marrom rosado. Ela tem uma pontinha mais fininha e eu vou estar aplicando com ela mesmo. E vou estar utilizando um pincel achatadinho para espalhar em toda a minha pálpebra móvel. Eu não vou chegar totalmente no meu canto interno, tá? E eu vou aplicar ela até o côncavo, dando um formato arredondado. Com uma sombra marrom médio metalizado, essa da Sephora, e um pincel lápis, eu vou estar aplicando em todo o meu côncavo. Eu vou aplicar primeiro no côncavo, trazendo até a parte interna. E eu vou dar um leve puxadinho aqui. E vou aplicar também nos cílios inferiores. Até o canto interno também. Para esfumar o côncavo agora, eu vou estar utilizando uma sombra marrom clara metalizada e um pincel mais preciso de esfumar. Essa sombra é a Tempting da MAC. Eu vou pegar o produto apenas com a pontinha do pincel e vou esfumar bem suavemente, fazendo esse puxadinho no final, contornando até os cílios inferiores e o canto interno. Com pigmento coral e um pincel lápis bem fininho e preciso, eu vou estar aplicando na região central do meu olho para dar uma iluminada. Então eu vou aplicar um pouquinho aqui nesse centro e trazer um pouco próximo ao canto interno. E vou aplicar também no meio dos meus cílios inferiores, esfumando já. Para deixar isso um pouquinho mais suave, eu vou usar o meu próprio dedo e dar uma esfumadinha, para não ter uma marcação tão precisa. Eu vou estar utilizando novamente um pigmento, só que esse é um pouquinho mais escuro, e um pincel achatado mais preciso. Com essa sombra, eu vou agora escurecer o final do meu côncavo. Eu vou aplicar prensando a sombra nos olhos. Ele não vai escurecer muito, tá? É só para dar uma leve profundidade. E vou aplicar nos meus cílios inferiores também. Para escurecer um pouquinho mais o côncavo, eu vou estar utilizando esse marrom. É da paleta de 28 cores neutras, da BH Cosmetics, e o mesmo pincel. Essa sombra, ela não é muito metalizada, ela é mais puxada pro mate. E ela vai dar uma leve escurecidinha aqui. Isso já é o suficiente. No meu canto interno, eu vou estar utilizando essa sombra dourada da Maybelline e o pincel lápis mais preciso. Vou estar aplicando tudo nessa região e eu vou estar juntando no final dessa sombra que eu parei nessa região daqui e vou esfumar. Vou trazer para os cílios inferiores também
Eu vou estar utilizando uma sombra clara e ela tem mais glitter, tá? Ela não é muito com cor, ela não é muito pigmentada, é mais pra dar esses leves brilhos. Essa é uma sombra da Tarina Tarantino e é a Pure Nude. Eu vou estar utilizando com o pincel mais gordinho e eu vou aplicar apenas no meu canto interno e subir um pouquinho. Dá pra ver que ela não vai mudar quase nada na cor. É mais pra dar uns brilhinhos. Eu vou estar aplicando um lápis dourado na minha linha d'água. Quem quiser aplicar um lápis preto também pode, um lápis branco, fica super legal também. Mas como essa maquiagem já é puxada pro marrom dourado, eu preferi usar esse lápis. Eu vou estar finalizando os olhos com dois rímels. Um é o The Mega Plush Volume Express da Maybelline e o outro é o Lash Out Butterfly da L'Oreal. Primeiro eu vou aplicar esse e depois eu vou aplicar esse. Pra quem não conhece esse rímel ainda, ele é um pouquinho diferente. Tá vendo que no finalzinho da escovinha dele, ele é puxadinho pra cima. E esse puxadinho pra cima faz com que na hora que você encosta a escovinha aqui no seu olho, ela consiga pegar todos os cílios, desde o canto totalmente externo, que às vezes alguns rímels não alcançam esses pelinhos daqui. E vou aplicar a máscara também nos cílios inferiores. Uma dica é sempre você esperar a camada de rímel que você passou secar antes de aplicar outra. Porque se a camada estiver um pouco úmida ou totalmente molhada, você vai aplicar produto em cima de produto e ele só vai começar a acumular. E ele não vai dar o resultado que é ou de volume ou de alongamento, então só vai ficar um monte de produto acumulado sem definição nenhuma. E o segredo para utilizar o rímel é ter muita paciência, porque pode ver que eu não tenho muitos cílios e eles são ralinhos e pequenos, mas eu sou uma pessoa que assim, eu fico horas passando rímel, então dá uma grande diferença. E às vezes eu não preciso nem estar aplicando cílios postiços, porque eu já consigo o volume que eu quero só aplicando o rímel. Bastante camadas, né? Porque senão não resolve o meu problema. Outra coisa é que quando eu aplico o rímel nos meus cílios inferiores, geralmente eu borro. Mas isso é proposital, porque o borrado que vai acontecer aqui embaixo vai dar a impressão que eu tenho mais cílios ainda. Então eu faço isso de propósito. E não fica uma coisa feia, porque é mais delicado, porém o rímel está borrado. Então praticamente o olho é isso. E agora eu vou mostrar os produtos que eu usei pra minha pele. Então os produtos pra minha pele, eu utilizei a base da MAC Matte Master na cor 1.0 e eu misturei com o BB Cream da L'Oreal na cor média. E para aplicar a base eu utilizei um pincel Dual Fiber, ele é o da Sigma, o F50. Para corretivo eu utilizei esse corretivo da Make B, ele é um corretivo 4 em 1 líquido e ele também já tem proteção solar 15, na cor bege claro, e eu apliquei com esse pincel de base do Boticário. Pro pó eu utilizei um pó solto da Maybelline, esse é o Mineral Power Finishing Veil, acho que é assim que se fala, mas ele é um pó mineral bem fininho e solto, e eu utilizei um pincel para pó, que esse é o F30 da Sigma também. Pro meu bronzer eu utilizei um pó compacto um pouquinho mais escuro da cor da minha pele. Esse é da linha Intense do Boticário e eu apliquei com esse pincel de iluminador, porém eu uso para bronzer porque eu acho que como ele é mais preciso, ele funciona legal para bronzer também.
e é o F35 da Sigma. Para blush eu utilizei um blush pêssego da MAC, que ele é totalmente mate, ele não tem brilho nenhum, e a cor dele é Peaches, com esse pincel de blush do Boticário também. Para minha boca eu utilizei um batom marrom da Quem Disse Berenice. E para minhas sobrancelhas eu só fiz um retoque normal, nada de diferente, com uma sombra marrom escura e um pincel chanfrado. Para quem quiser saber como eu faço o retoque da minha sobrancelha, tem no meu vídeo de preparação de pele e sobrancelha. Então, assim foi a maquiagem de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui embaixo que eu respondo. Se inscreve no canal para ficar sabendo das novidades. Dá um like se gostou do vídeo. E é isso, gente. Obrigada por assistir e até a próxima. Eu vim com uma sombra cinza, eu vou estar utilizando essa. Ela é da Ulta e ela tem bastante glitter. Deixa eu abrir para mostrar. Ela é maravilhosa, essa sombra.